Olá, crianças! Agora nós vamos começar a nossa aula de filosofia e hoje é a nossa última aula sobre este valor que é a responsabilidade, certo? Eu poderia estar falando sobre este valor em outras aulas, mas nós vamos começar um outro valor no mês de outubro, tá bom? Então vamos encerrar com a última aula hoje sobre responsabilidade, revisando tudo o que nós falamos no decorrer deste mês, certo? Toda a aprendizagem, as mensagens que ficou para a nossa vida, para nosso dia a dia, certo? Porque não só se fala em responsabilidade, mas também devemos ser responsáveis nas nossas atitudes, nas nossas palavras do nosso dia a dia. Então, nós vamos começar a lembrar um pouco sobre a história que a tia contou para vocês sobre o espantalho corso. Ele que no seu dia a dia estava acostumado a espantar pequenos pássaros, não tinha muito desafio para ele. Quando apareceu, aqueles corvos e ameaçaram as plantações de toda a cidade, então ele sentiu medo de enfrentá-los e até vontade de fugir, mas ele sabia de sua responsabilidade como espantalho, que era proteger as plantações. Então, ele se encheu de coragem e tomou uma atitude. Ele decidiu girar como um redemoinho até espantar todos aqueles pássaros, até que todos aqueles pássaros estivessem com medo dele e fugissem dali, porque eles iriam comer todas as plantações daquela cidade. E todos ficaram muito gratos às atitudes do espantalho, porque ninguém tinha coragem de combater contra aqueles pássaros, eles eram muito perigosos, E todos ficaram muito gratos. Então a gente vê que ele foi responsável, ninguém chegou para ele e disse: você precisa espantar os corvos, mas ele tomou consciência de seu dever e agiu da maneira correta, certo? Assim também somos nós. Se nós sabemos dos nossos deveres, nós temos que agir assim, certo? Da maneira correta, sem ninguém estar pegando no nosso pé, Sem ninguém estar precisando nos falar como é que a gente deve fazer, Eu sei que o seu pai, a sua mãe está sempre ali, lhe incentivando, lhe mostrando como é que você deve agir, Quando acordar pela manhã, a sua responsabilidade pessoal, Escovar os dentes, tomar café, arrumar a sua cama. Mas isso você sabe que é o seu dever, não precisa, O seu pai ou a sua mãe está lhe dizendo todos os dias o que você deve fazer. Certo? Então, isso é ter senso de responsabilidade, consciência dos nossos deveres, tá bom? E a tia falou também para vocês sobre a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal é aquilo que cabe a nós fazer, certo? Como a higiene do nosso corpo. Ninguém poderá fazer por você, a não ser quando você era pequeno, Aí, quando você chega a uma determinada idade, você já pode escovar os seus dentes, tomar banho, lavar as suas mãos, se alimentar, certo? Porque essa é a sua responsabilidade pessoal, ok? E a tia trouxe aqui essas imagens, para nos lembrar, de tudo isso que nós fazemos diariamente, mas que nós precisamos fazer com cuidado, certo? Da maneira correta e fazer bem feito, certo? Não escovar os dentes de qualquer jeito, não lavar as mãos de qualquer jeito, mas fazer com responsabilidade, porque é o seu corpo, certo? É a saúde do seu corpo e também da sua mente. Fazer as atividades sem a professora estar precisando sempre cobrar, ou seu pai ou a sua mãe, certo? Esse é o seu dever. E fazer bem feito, ok? Não fazer de qualquer jeito, por obrigação, mas fazer bem feito. Se alimentar bem também é muito importante para a saúde do nosso corpo, certo? Praticar atividades físicas, ok?
tudo isso envolve o que nós chamamos de responsabilidade pessoal. Aquilo que você, só você, pode fazer por si, pela sua saúde física e mental, ok? Também falei com vocês em uma aula sobre a responsabilidade mútua. A responsabilidade mútua, ela envolve você e aqueles que estão ao seu redor. A sua família, os seus amigos, a sua comunidade, a sua cidade, certo? São atitudes que nós tomamos diariamente que são benéficas tanto para nós mesmos como para aqueles que convivem conosco, certo? Como nestas imagens aqui, trouxe alguns exemplos. Jogar o lixo no lixo, fazer a coleta seletiva, né, que é a reciclagem do lixo corretamente. Nós não podemos simplesmente descartá-lo na natureza. Quando você anda na rua, você não pode jogar o lixo ali na rua, simplesmente jogá-lo, né? As embalagens de balinha ou de um lanche que você come, você não pode jogar ali, né, no meio da rua. Você deve procurar uma lixeira, o lugar correto para descartar esse lixo. Também é o caso do cuidado com a natureza, né? Plantar árvores. Olha essas crianças, né? Elas estão cuidando das plantinhas, né? Com certeza, plantinhas que elas mesmas plantaram. Então, isso é muito importante também, cuidar da natureza, certo? Cuidar das plantas, ter esta responsabilidade mútua, pensando também nas gerações futuras. Isso é sustentabilidade. Quando eu desligo a torneira, né? Vou lá, lavo minhas mãos, desligo a torneira direitinho, sem deixá-la pingando. Ou quando ela não está funcionando direito, está pingando a toda hora, eu vou, aviso, né? Para os responsáveis para poder consertá-la. Então, isso é ter responsabilidade mútua, é pensar também no bem dos outros, certo? Quando você ajuda os seus pais nas atividades domésticas, tenho certeza que vocês já fazem isso, né? Organiza o seu quarto, os seus brinquedos, certo? Tarefas que são simples, que vocês podem fazer no dia a dia, né? Que não vai atrapalhar em nada, não vai atrapalhar os seus estudos, não vai atrapalhar a hora da brincadeira, certo? Ser organizado sempre, tá bom? Isso também é ter responsabilidade mútua. Quando você organiza os seus brinquedos, se você deixá-los todos espalhados pela casa, né? Alguém pode pisar, cair, tropeçar, se machucar. Então, é ter esse senso de responsabilidade mútua. E o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês é sobre esta situação que nós estamos vivendo, né? A pandemia. E o uso de máscara e álcool em gel. Isto é responsabilidade pessoal? É, mas também é responsabilidade mútua, porque você está se protegendo e protegendo a todos, certo? Quando eu utilizo a máscara, eu também penso no bem dos outros, ok? Para não ter o risco de contaminar outras pessoas, certo? Como esta doença é uma doença que muitas vezes não tem sintomas, os sintomas não se manifestam rapidamente, né? Então, nós não sabemos quem está com o vírus ou quem não está. É necessário usar a máscara porque você se protege e protege aqueles que convivem com você também. A máscara e o álcool em gel, né? Então, isso é também uma atitude responsável, principalmente nos dias atuais que nós vivemos. Não pode esquecer da sua máscara, né? Quando sair de casa, certo? Quando você for resolver alguma coisa, seu pai, sua mãe vai, de repente não tem com quem você ficar em casa, então ele lhe leva para resolver alguma coisa, né? E você precisa utilizar a máscara, tá certo? Isso também é ter responsabilidade mútua e responsabilidade pessoal. E a tia trouxe aqui um acróstico para vocês, certo? Vocês conhecem os acrósticos, esse gênero de texto, que nós observamos as letras ficam na vertical, em pé, uma abaixo da outra, e cada letrinha forma uma palavra ou uma frase, certo? E o desafio de hoje é você fazer um acróstico com a palavra responsabilidade. Você vai pensar em palavras, certo? Palavras que fazem sentido, palavras que têm a ver com responsabilidade. Ou frases, fica ao seu critério, tá bom? E nesse exemplo que eu trouxe,
Nós vamos ler este acróstico aqui para você ter uma noção do que você pode fazer, tá bom? Vamos lá. Responsabilidade é respeitar os direitos de todos os seres humanos e aceitar o que é necessário. Superar os obstáculos sem arrogância, participar com parceria e cooperação, oferecer o melhor de sua capacidade, não perder tempo e promover mudanças necessárias. Satisfação por contribuir significativamente, atenção particular em benefício de todos, bastante consciência no exercício da cidadania, integridade e sentimento de propósito, lutar pelo bem-estar social, ideal de um grupo, colaboração é essencial, desempenhar consciente o seu papel de cidadão, agir sem discriminação, deveres sempre cumpridos com fidelidade, envolver-se com parceria nas atividades do grupo. Então, esse acróstico, ele resume tudo o que nós falamos neste mês, né? A consciência que nós devemos ter, né? A consciência social, superar os obstáculos sem arrogância, com humildade, né? Participar, cooperar, certo? Lutar pelo bem-estar social, a colaboração em grupo. Então, tudo isso nós falamos no decorrer deste mês, certo? E você pode até utilizar algumas palavras, algumas ideias desse acróstico para fazer o seu, tá bom? Lembrando que o acróstico que vocês vão me enviar, vocês terão até a próxima quinta-feira, terão uma semana, certo? De prazo para enviar esse acróstico, porque ele vale a nota da VP do terceiro bimestre, tá bom? Então, é muito importante realizar essa atividade. Vocês vão fazer numa folha do caderno mesmo, de filosofia, escreve as letrinhas na vertical, em pé, e para cada letrinha uma palavra ou uma frase, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, podem me chamar lá no PV, que eu vou estar disponível, tá certo? Mas não deixem de enviar, porque esta atividade, este acróstico, vale a nota da VP do terceiro bimestre, tá bom? Bom desempenho a todos e que nós possamos ser sempre responsáveis no nosso dia a dia, em atitudes, em palavras, pensando no nosso bem, mas também no bem-estar de todos, tá bom? Até a nossa próxima aula.